Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar com você e também iniciar um novo estudo bíblico no nosso programa de estudo bíblico à distância. Eu sou Irênio Silveira Chaves, este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. E neste domingo vamos iniciar uma nova série de estudos, uma série longa como foi a anterior, mas que é continuidade dos estudos sobre os escritos de Lucas. Vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, um dos livros mais importantes para entendermos como o cristianismo se tornou de um movimento para aquilo que nós conhecemos nos dias de hoje. É o começo da história do cristianismo, da história da igreja. Então, é uma aventura de conhecimento da história. E através da história, nós vamos compreender a nossa fé. O objetivo das nossas aulas aqui é ampliarmos o nosso conhecimento a respeito da doutrina, a respeito das razões pelas quais acreditamos naquilo que acreditamos, como que se formaram as ideias, os princípios, os costumes que muitas vezes nós carregamos. Tudo bem, depois do que aconteceu no livro de Atos, a história do cristianismo teve um rumo bastante diverso. E muitas coisas que nós conhecemos hoje na igreja não eram existentes na época de Atos dos Apóstolos. Mas lá está a origem, lá está o princípio, essa ideia de termos que voltar às fontes para entender quem somos ainda é o recurso que precisamos para poder crescer em nossa espiritualidade, em nosso conhecimento do propósito divino, e tudo isso que nos faz pessoas mais responsáveis, mais comprometidas, envolvidas com a obra de Deus no nosso mundo atual. O livro de Atos dos Apóstolos é inspirador a uma vida mais comprometida com aquilo que Jesus deixou para nós como ensino e como vida. Então eu convido você a fazer essa caminhada com a gente. Serão 22 aulas. Então as aulas estão previstas para os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho. Então é o semestre inteiro, o primeiro semestre inteiro do ano de 2025. Você que nos assiste em outro período, em outra data, não se preocupe, é só encaixar essas aulas no seu calendário e você vai fazer um excelente curso sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Outro dia estava conversando com uma irmã na fé e ela queria saber quem veio primeiro, se foi o apóstolo Paulo ou se foi o apóstolo Pedro. E eu fiquei pensando quanto isso é importante. Quantos anos de distância entre Paulo e Pedro? Nós não sabemos disso na nossa prática comum de fé. E parece que isso não é tão importante, mas quando a gente começa a analisar os aspectos referentes à nossa fé, então esses elementos vêm à tona, essas perguntas vêm à tona, e são essas perguntas que vamos procurar responder. Você que já conhece o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja, sabe como é que ele funciona. Nós temos uma apostila que está disponibilizada em nosso blog. Ela já está lá, mas como vocês sabem, as nossas apostilas, elas são construídas ao longo da caminhada. Então, o texto está organizado com as 22 lições, mas as 22 lições serão reorganizadas, revistas, analisadas a cada aula. Então, a cada novo conteúdo, nós vamos atualizando também a apostila. Para você acompanhar a aula de hoje, a apostila já está lá. Pode baixar,
ela é gratuita e está oferecida a você como um presente da nossa igreja. Você pode ler em seu notebook, em seu celular, em seu tablet, em seu computador. Não há necessidade de você ter nenhum arquivo ou nenhum aplicativo especial para isso. Os livros estão em PDF e você pode baixar e ler em qualquer aparelho que você possua. Isso é muito importante, né? E também você pode usar esse material como você melhor entender, para leitura, para estudo em grupo, para estudo na igreja. Você pode imprimir para a sua escola bíblica dominical, se você é professor ou pastor, você pode imprimir para a sua turma e colocar à disposição dos alunos da sua comunidade, do seu grupo, da sua igreja. É gratuito, você tem esse material disponível para você, tá bom? Que Deus abençoe o uso desse material no seu grupo de estudos, se você assim o fizer. E se você fizer, comunica para a gente, coloca lá o comunicado. Outro dia estava recebendo a informação de um pastor de outro estado que utilizava o nosso estudo bíblico para a sua igreja. Então ele gostou de um dos conteúdos, exatamente do conteúdo do livro de Êxodo, e ele veio me pedir a autorização para reproduzir. E ele esqueceu de ler lá na parte que ela está autorizada, essa reprodução está autorizada, você tem a minha autorização para reproduzir esse material na sua igreja, no seu grupo de estudo, ou então deixar arquivado no seu computador. Sem mais demora, eu vou colocar aqui a nossa apresentação, que servirá como guia para aquilo que vamos estudar nesta manhã. Estudos nos Atos dos Apóstolos. Esse estudo ele se baseou em 3 séries de mensagens que eu apresentei na nossa igreja. A série de mensagens ela era relativa à vida da igreja. E nós chamamos essa série de mensagens de O Povo do Caminho. As 3 séries tinham um tema muito baseado nessa ideia do povo do caminho. A primeira série foi sobre o povo do caminho, baseado em Atos de 1 a 8. Depois estudamos sobre o povo no caminho, o povo fazendo a caminhada, que foi entre Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e capítulo 15. E finalmente fizemos a série O Povo a Caminho, que é a igreja expandindo-se pelo mundo através dos capítulos 16 até 28. Foi um estudo fascinante e eu me senti muito agradecido a Deus porque pela primeira vez eu realizei o meu sonho de estudar, de produzir um estudo sobre Atos dos Apóstolos. Então nós tínhamos concluído o Evangelho de Lucas e agora também temos o livro de Atos dos Apóstolos. Então os escritos de Lucas Atos, estão agora se completando, fazendo com que a minha coleção de estudos bíblicos esteja muito mais ampliada. Se você quiser saber como é que é essa coleção de estudos bíblicos que estamos fazendo, eu tenho disponibilizado todos eles em nosso blog. Dá uma olhadinha no blog da igreja, você tem todos os estudos ali preparados, as apostilas e o link para as videoaulas. Vá e faça o seu estudo, utilize esse material para o seu crescimento pessoal, para que você seja abençoado, abençoada. Bom, gente, a nossa aula de hoje, começando, não poderia ser outra a não ser fazermos uma introdução ao livro de Atos. Que livro é esse? Como que nós o entendemos? Como que nós podemos fazer um estudo dele? Como que nós podemos aplicá-lo em nossa vida cotidiana? Então, para que a gente possa entender o livro todo,
vamos ter uma aula inicial sobre o que é o livro de Atos. Eu escolhi um pequeno trecho, um pequeno versículo para a gente poder fazer a nossa reflexão. Atos 1:2. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Essa palavra de Lucas dá a ideia de que nós estamos num momento muito especial do Evangelho. Há uma transição entre aquilo que Jesus ensinou e aquilo que os apóstolos praticaram. É importante a gente fazer essa separação, porque uma coisa é aquilo que a gente aprende nos evangelhos, aprende na nossa leitura, no nosso conhecimento bíblico. A outra coisa é o que a gente pratica. O nosso exercício de fé é que precisa seguir um certo princípio de coerência. A coerência entre aquilo que a gente acredita a respeito do que Jesus ensinou e a prática daquilo que a gente realiza sobre o que aprendemos do que Jesus ensinou. Então, esse primeiro momento é exatamente para a gente pensar nisso. Jesus deixou ensinos para os seus discípulos. Jesus deixou práticas, ele adestrou os seus discípulos. E como é que eles fizeram isso? É o livro de Atos dos Apóstolos. O texto base que nós utilizaremos é o texto de Atos 1, de 1 a 8, que nós vamos chamar de prólogo, o prólogo do livro de Atos. Bom, gente, o livro de Atos, você já sabe, é uma continuidade do trabalho de pesquisa iniciado por Lucas em seu evangelho. Então, alguns comentaristas chegam a dizer que o livro de Atos é a parte 2 do trabalho de Lucas, dos escritos lucanos. Então, o que nós temos aqui é a continuidade daquilo que o apóstolo iniciou lá no seu evangelho, no terceiro evangelho. É uma obra fundamental para que a gente possa compreender o início do movimento cristão, principalmente naquele período imediato à crucificação de Jesus. O que aconteceu após aquele momento da crucificação de Jesus? Quantos dias os discípulos ficaram por ali tentando colocar ordem na casa para fazerem um movimento autônomo? Como foi esse passo? Como que eles se reuniram? Em que eles se basearam? É disso que essa nossa aula hoje vai tratar. Nesse trecho que vamos analisar hoje, nós vamos encontrar as raízes do que a teologia chama de protocristianismo. Protocristianismo é um termo da teologia para explicar a origem do cristianismo. Geralmente, o que nós conhecemos como protocristianismo vai do século I até o século III, que é aquela fase do cristianismo que corresponde ao período em que não havia uma institucionalização, não havia papa, não havia organização eclesiástica, não havia comunidade estruturada com diretoria, com as coisas acontecendo como acontecem nos dias atuais. Uma outra coisa curiosa é que também o cristianismo nessa fase não tinha símbolos, não se usava cruz. Alguns falam até do peixinho, etc., mas não é uma coisa que a gente possa dizer, este era um símbolo cristão que os cristãos utilizavam. Haviam muitas figuras simbólicas, mas nenhuma delas era considerado como oficial, como é, por exemplo, para nós a cruz, como é, por exemplo, para os católicos, alguns elementos da Eucaristia. Não havia nenhum tipo de simbolismo para o cristianismo.
os cristãos tinham uma fé totalmente iconoclasta. E também é preciso a gente entender que os cristãos não possuíam, nesta época, um corpo de doutrina sólido, único. A essência da fé era a crença que Jesus veio, viveu, deixou ensinos, foi crucificado, sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Essa era a base da doutrina apostólica, que nós ainda vamos aprofundar um dia num estudo que já fizemos numa série de mensagens sobre o credo apostólico, aquilo que os primeiros cristãos acreditavam. Mas não havia um manual, não havia um livro, não havia um texto sagrado como é o Novo Testamento para nós hoje. Não havia nenhum tipo de material escrito durante esse tempo em que os apóstolos iniciaram o trabalho da igreja, o período que compreende o texto de Atos dos Apóstolos. Então, esses aspectos só vão acontecer no século IV em diante. É quando vão reunir os livros, quando vão reunir as cartas que circulavam, é quando vão reunir, por exemplo, algumas questões que eram levantadas, que causavam polêmica, que causavam perseguição, inclusive. Inclusive, é chamado um período apologético do cristianismo. O período de Atos dos Apóstolos é um período totalmente ligado a um movimento que não tinha uma linha de conduta, mas que tinha um propósito, o propósito de levar a mensagem do reino a todos os lugares e fazer com que as pessoas conhecessem e acreditassem em Jesus como Salvador. Então, através do livro de Atos, nós mergulhamos nessa aventura dos primeiros cristãos nos anos iniciais do movimento apostólico. Resumindo muito bem aí do que nós vamos estudar no livro de Atos dos Apóstolos. O nome Atos não é um nome muito apropriado, porque Atos significaria um conjunto de ações e de decisões tomadas pelos primeiros apóstolos. Mas não é aquilo que encontramos em Atos. O que eles estão chamando de atos apostólicos são aqueles atos essenciais que deram continuidade ao ministério de Jesus. E entre esses atos, nós vamos encontrar apenas 2 apóstolos que são destacados. Primeiro, o apóstolo Pedro e, posteriormente, o apóstolo Paulo. Há uma transição, inclusive, na linguagem que Lucas utiliza para tratar desses 2 momentos. Tanto o primeiro momento com Pedro, quando ele fala em terceira pessoa, quanto no segundo momento, quando ele fala em primeira pessoa, quando Lucas se torna participante ativo da atividade missionária. Lucas tem uma estrutura muito simples. Você vai encontrar na apostila essa pequena estrutura formada de um pequeno bloco introdutório que vai até o versículo 8 do capítulo 1, e depois do capítulo 2 em diante, até o capítulo 12, as narrativas referentes aos atos de Pedro. E do capítulo 13 em diante, as narrativas referentes aos atos de Paulo. E assim é a estrutura do livro de Atos. Muito simples, muito fácil de você entender e de você acompanhar. Segue uma linha histórica de raciocínio e segue uma linha de pensamento. Lucas já começa dizendo, no seu prólogo, que há uma relação com o livro anterior,
em meu livro anterior. Esse comentário ele é muito pertinente, porque nós podemos entender através dessa afirmação que aquilo que Lucas fez para produzir o Evangelho, ele também continuou a fazer para produzir o livro de Atos. Ele fez uma coletânea de relatos e colocou isso numa pesquisa histórica. Então, o livro de Atos é resultado de uma pesquisa histórica. Agora, diferentemente do que ele fez lá no Evangelho, Lucas, ele tem outros critérios. Por exemplo, a partir do capítulo 16, ele começa a narrar como testemunha ocular da história, o que ele não faz no primeiro texto dele e não faz em grande parte do livro de Atos. Mas a partir do capítulo 16, ele começa a narrar a história a partir das suas próprias fontes, como uma testemunha ocular da história da igreja. Alguns aspectos iniciais a respeito desse livro, só para a gente entender a questão formal do livro de Atos. Primeiro, foi um livro destinado a um leitor. O nome dele era Teófilo, que é o mesmo destinatário do Evangelho. Muitas pessoas entendem que Teófilo talvez fosse um nome com muitos significados. Poderia, inclusive, significar pessoas que eram amigas de Deus, que é isso que o nome Teófilo significa. Se você quiser saber esse aspecto sobre o nome Teófilo, dá uma olhadinha na apostila do Evangelho de Lucas, que está em nosso blog. Você vai entender por que o nome Teófilo aparece ali. Outra coisa importante é que, embora fale dos Atos dos Apóstolos, o livro descreve mais especificamente os feitos de Pedro e de Paulo, esses direcionamentos que eles deram para o movimento cristão, como que eles atuaram, até onde eles puderam, até onde um foi e até onde o outro foi também. Outro aspecto, o livro foi escrito entre os anos 70 e 90. Alguns comentaristas arriscam dizer que foi o ano 80, mas eu não posso garantir isso aqui, e muitos estudiosos que definem essa data também não podem. Essa margem de 20 anos entre mais e menos, eu acho que ela é importante e segura para a gente poder entender que época em que Lucas estava para poder escrever esse texto. Possivelmente foi após a morte de Paulo, possivelmente, mas ele não narra a morte de Paulo. Por isso que é um ano assim, bastante controverso da gente falar o que tinha acontecido. Embora tenha sido escrito no finalzinho do século I, o livro relata fatos que aconteceram entre os anos 30, que é mais ou menos o ano da crucificação, até o ano 62, quando Paulo estava preso em Roma. Então é dentro desse período de tempo que o livro se refere. O que aconteceu nesse tempo, que é crucial, são os primeiros passos da igreja primitiva para se tornar o grande movimento que se tornou o cristianismo. Era então o embrião do cristianismo. A ideia do protocristianismo eu acho que é muito pertinente nesta situação, porque é realmente o primeiro fato. Há muitas questões que são levantadas, como por exemplo, em um estudo feito no século XIX na escola de Tübingen. Então, os teólogos ali, liderados por F.C. Bauer, questionaram, será que foi isso mesmo? Esse é o único relato do cristianismo naquela época? Bom, temos algumas informações importantes. Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele confirma que aquilo que Lucas escreveu
é de fato relato confiável, ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos é o único documento confiável sobre o início da igreja primitiva. O início do cristianismo, os primeiros passos da fé cristã como um movimento. Outro aspecto do livro de Atos: os primeiros leitores do livro de Atos foram os gentios convertidos ao cristianismo, possivelmente de Roma, ou de Corinto, ou de Atenas, em alguma parte da região da Europa. Esses primeiros cristãos receberam essas instruções, esses relatos, receberam esse material de consulta para saber sobre a história de sua própria fé. E, em último lugar, o livro contém relatos históricos em muitos aspectos. Lucas é um historiador, mas ele também você encontra registros de sermões pregados por Estevão, por Pedro, ensinos, discursos feitos por Filipe, Paulo, tantos outros, Barnabé, tantos outros personagens da Bíblia que vão aparecer ao longo da narrativa de Lucas. E também as decisões que foram tomadas, decisões de dar início a processos de caminhada, a obra missionária, eleição de lideranças, composição do corpo apostólico. Tem várias decisões que foram direcionadoras do movimento, que ajudaram aí a consolidar o movimento durante a caminhada. Lucas também deixa claro que os apóstolos receberam instruções para fazer isso. Por que os apóstolos agiram da maneira como agiram logo que Jesus ressuscitou e foi elevado aos céus? Porque eles estavam instruídos. Essa palavrinha ela é muito importante porque ela orienta a gente para saber o que aconteceu para que os apóstolos, eles não estavam às cegas, eles não estavam numa aventura aleatória, eles não estavam arriscando, eles estavam seguindo ordens, seguindo diretrizes específicas. Lucas diz assim: depois de ter dado instruções. Que instruções são essas? A palavra instrução é uma palavra muito ampla para essa tradução da NVI que nós utilizamos. Se você pegar outras versões, você vai ver que há outras ideias presentes nessa tradução. Por exemplo, na tradução da linguagem de hoje, está lá claramente: deu ordens. Jesus deu ordens até o último dia, antes de subir aos céus. Jesus deu ordens aos seus discípulos. Nas traduções mais de Almeida, como até mesmo as antigas e as atuais, está lá escrito: depois de haver dado mandamentos. Eram diretrizes muito específicas. E na tradução, da nova tradução transformadora, que também é baseada na versão de Almeida, nós vamos encontrar a ideia de mais instruções, ou seja, os discípulos tinham instruções anteriores e naquele período da ascensão, após a ressurreição, Jesus deixou mais instruções. Isso indica que os apóstolos foram adestrados. Gosto dessa ideia do adestramento. Jesus adestrou seus discípulos para poderem atuarem na liderança do movimento cristão. Isso se deu entre a ressurreição e a ascensão. Aspectos desse adestramento que os apóstolos receberam. Vamos ver alguns? Diz assim: em primeiro lugar, o conhecimento a respeito da natureza do reino de Deus. Lucas, até o versículo de número 8, vai deixar claro quais são essas ideias que os apóstolos seguiram para poder fazerem um movimento. E o primeiro deles é em relação à natureza do reino de Deus.
Eles não estavam criando uma instituição, eles estavam aplicando a fé, a compreensão de que o reino de Deus era uma realidade presente entre eles. A essência do trabalho cristão é, de fato, sinalizar a presença do reino de Deus no mundo. O movimento cristão não é para encher a igreja de frequentadores, não é para reunir adeptos para uma denominação. O movimento cristão é para sinalizar o reino de Deus no mundo. E como é que a gente faz isso? O reino de Deus é uma esfera da ação de Deus, ou seja, a gente, com a nossa conduta, com a nossa ação, com a nossa prática, a gente demonstrar para o mundo que Deus está presente, cuidando das feridas das pessoas, cuidando das pessoas que estão distantes do reino, cuidando das pessoas que sofrem. E isso implica em práticas comprometidas com a paz, com a alegria e com a justiça, porque é isso que a palavra de Deus diz. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Então, onde não há paz, é trabalho do cristão sinalizar a paz. Onde há tristeza, é trabalho do cristão sinalizar a alegria do Espírito. Onde há injustiça, é trabalho do cristão sinalizar a justiça divina. Então, Atos 1:3 diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Foi isso que Jesus preparou. Durante 40 dias, um curso intensivo de sinalização do reino de Deus no mundo. Em segundo lugar, os discípulos foram adestrados a confiarem na promessa divina. Havia uma promessa, a promessa de serem revestidos de poder, que eles não estariam sozinhos no mundo e que haveria a manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e dos seguidores de Cristo, dos discípulos de Jesus. E eles precisavam confiar no cumprimento dessa promessa. Naquele momento inicial ainda não tinha acontecido. Durante aquele tempo, até ascender aos céus, ainda não tinha acontecido esse fato, até a ascensão de Jesus. Então eles ficaram esperando. Bom, se tem a promessa, vamos aguardar o cumprimento da promessa. A promessa divina era de cuidar de todos e todas que acolhem o convite amoroso de Jesus. Através da fé em Jesus Cristo, somos adotados como filhos. Seguimos os ensinos de Jesus que nos guia em seu caminho. Então a gente precisa ter essa confiança de que aquilo que Jesus prometeu, de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, iria acontecer. Por isso Jesus diz para eles não se afastarem de Jerusalém, mas esperarem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Então eu deixei ensinos, eu falei verdades, e eu quero que vocês se mantenham unidos até que essa promessa se concretize. E essa promessa ela vai se concretizar com o terceiro adestramento que eles receberam, que foi a respeito da ação e da presença do Espírito Santo na vida deles. Então, a relação com a presença do Espírito Santo na vida. O cumprimento da promessa, nós vamos ver na próxima aula, se deu através de um evento expressivo, um evento inaugural que marcou a presença do Espírito Santo entre eles. Não quer dizer que o Espírito Santo não estava presente, mas era preciso que eles fossem selados para que houvesse um momento inaugural significativo para que eles lembrassem
de que a vida cristã é vida no Espírito. É isso que eles precisavam entender. Enquanto eles não tivessem essa clareza de que receberam essa unção, de que houve uma manifestação extraordinária para marcar este início, ainda não era o sinal para que eles realizassem a obra a que Jesus designou para eles realizarem. Não há como ter uma experiência de Deus sem uma imersão na realidade do Espírito Santo. A fé cristã é resultado dessa experiência de vida no Espírito. Por isso que na Bíblia encontramos essa experiência com o nome de batismo no Espírito Santo. Acredite nisso, meu irmão, mesmo que você seja um tradicional, o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, é uma experiência que nós precisamos ter. Essa experiência de encontro com Jesus, de imersão na realidade do Espírito, de tomarmos parte dessa realidade. Se ela deve ser de acordo com narrativas A ou B, ou com fatos relacionados à narrativa bíblica, ou com a história do cristianismo, ou por causa de líderes cristãos que tiveram essas experiências, essa é a questão que me levanta. Será que o Espírito Santo precisa agir da mesma forma? Ele precisa agir de uma forma que você identifique que dali por diante, daquele evento em diante, o Espírito Santo é uma realidade presente em sua vida. O que aconteceu, ou o que precisa acontecer para que você identifique que o Espírito Santo faz parte da sua vida, que você tomou uma decisão, que você fez um mergulho, que você fez uma imersão na realidade do Espírito. O que isso significa? Isso é um marco histórico na sua vida. Esse marco histórico é que nós podemos chamar de batismo no Espírito Santo. Só você entende. Essa é uma experiência subjetiva, ela é sua e você precisa buscá-la. Buscar um compromisso seu com a sua própria vida de fazer essa imersão ou o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo na sua vida. Em quarto lugar, os discípulos foram adestrados a serem o sinal histórico do cumprimento da missão de Deus no mundo. O que Deus veio fazer no mundo através da pessoa de Jesus? Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, os discípulos, os apóstolos, deveriam agir no mundo como sinais históricos dessa ação de Deus salvadora no mundo. Se Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, a gente, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, como enviados por Deus no mundo, precisamos agir como sinais históricos desse propósito, dessa missão de Deus no mundo. Deus não espera que seus discípulos interfiram na ordem do mundo. Deus não espera que seus discípulos estabeleçam uma ordem política no mundo. Nós não temos essa tarefa, não é nosso trabalho fazer isso. Não somos chamados para a implantação de uma ideologia de poder, de domínio. Está errado quem ensina isso na Igreja de Cristo. O que nós precisamos sinalizar para o mundo é a obra salvífica de Jesus. O que Jesus veio fazer para libertar as pessoas de uma mentalidade distante do propósito divino, de uma mentalidade que caminha na contramão do cuidado com a criação. O que faz a gente fazer isso? O que faz a gente ter ódio daqueles que pensam diferente da gente?
O que faz a gente ignorar as carências, as fragilidades do mundo, as vítimas de uma sociedade desigual, de uma sociedade injusta, perversa, como a que nós convivemos. É para esse tempo e para esse tipo de mentalidade que nós somos chamados para sermos sinais históricos de libertação desse tipo de mentalidade. Não cabe a vocês, de Jesus aos discípulos, conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Porque os discípulos ainda estavam preocupados. Mas quando é que vai ser implantado o reino de Deus? Quando é que Israel vai se libertar do jugo político de Roma? Epa, não é tarefa de vocês se preocuparem com isso. A história vai seguir o seu rumo. A história vai se movimentar. Mas o trabalho de vocês como apóstolos e apóstolas será de sinalizar o cuidado de Deus por um mundo sofrido, a transformação que vem de dentro na vida das pessoas, essa força libertadora para que as pessoas sejam capazes de viver a sua humanidade com dignidade. Em quinto lugar, nós vamos encontrar a essência da missão cristã, que é ser testemunha. E essa é a parte mais importante do texto que nós escolhemos para nosso estudo nesta manhã. Jesus ordenou para que os seus discípulos fossem testemunhas do que assistiram. Foi assim que Lucas terminou o seu evangelho. Jesus dizendo para os seus discípulos: vocês são testemunhas destas coisas. Ele não chamou a gente para fazer parte de uma instituição, para formarmos uma religião ou uma denominação. Ele não chamou ninguém para fazer isso. Ah, mas existe? Isso quer dizer que há uma necessidade de contingência da nossa realização no mundo. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus não chamou ninguém para fazer uma denominação, mas para dar prosseguimento ao seu ministério, a serem testemunha da obra salvadora que ele realizou. A igreja é a reunião daqueles que compreendem a missão de Jesus e que colocam em prática essa missão durante todos os dias da semana, espalhados por todos os lugares onde ela se encontra. Ela não é o conjunto de estrutura de construção, mobília, conjunto de regras, doutrinas, hierarquia de cargos. A igreja não é isso. A igreja ela se institucionaliza para facilitar essa missão que é dela, que é ser essa reunião das pessoas que seguem Jesus. Há um texto muito interessante de um autor que inclusive é calvinista, Leslie Newbigin. Ele diz assim: a igreja existe primordialmente de segunda a sábado em todos os seus membros, espalhados pelos campos e lares, escritórios e fábricas, levando o sacerdócio real de Cristo a cada canto deste mundo. No dia do Senhor, ela se recolhe em si mesma para renovar sua existência no próprio Senhor. Então, o cristão, ele não é conhecido por fazer parte de um grupo ou por cumprir determinadas regras morais, mas por seguir o chamado de cumprir a missão de Deus no mundo. É disso que nós precisamos falar. Nós precisamos falar de que ser cristão é ser uma testemunha fiel do que Jesus veio fazer no mundo. O que nos identifica como cristãos no mundo? Em primeiro lugar, o compromisso com os valores do reino de Deus. Esse é o primeiro compromisso que nós temos. Em segundo lugar, o nosso modo de vida coerente com a mensagem que prega.
Em terceiro lugar, a comunhão com as pessoas que o cercam. Em quarto lugar, atitudes de compaixão. Em quinto lugar, pertencer a uma comunidade ou uma igreja comprometida com a missão. Muita gente pergunta: o que é ser um cristão? Não é ser um membro de igreja. Eu já respondo de imediato. São essas 5 características que fazem com que a vida de um cristão seja relevante no mundo. Muitas pessoas têm dificuldades para fazer a distinção entre ser um cristão e ser aquilo que se é no íntimo, como se houvesse uma bipolaridade da vida cristã. Há muitos cristãos vivendo, inclusive, uma vida hipócrita. Na sua igreja, na sua comunidade de fé, vivem de um modo e fora dela vivem de outro modo. E alguns têm até a arrogância de dizerem que uma coisa é a vida dele na igreja e a outra coisa é a vida fora da igreja. O que a palavra de Deus quer mostrar para a gente é que não há essa separação. Aquilo que a gente vive na igreja é o que a gente deve viver no mundo. E a maneira como a gente vive no mundo deve ser reproduzida dentro da vida da igreja. Essas duas coisas têm que estar em muita sintonia. O teólogo e místico e cristão Francisco de Assis dizia: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Jesus não enviou os seus discípulos para cumprirem uma tarefa, mas para ser a própria encarnação de sua missão no mundo. Nós não somos executores de uma tarefa, nós somos cumpridores da missão de Deus no mundo. Jesus não chamou pessoas para irem à igreja, mas para se tornarem a própria igreja existente no mundo. Pessoas que cumprem uma tarefa são missionárias. Pessoas que encarnam a tarefa ou a missão são missionais. Missional é a qualidade daquele que ajusta a sua vida para viver de acordo com a tarefa que lhe foi confiada. Uma comunidade missional é aquela em que a vida de testemunho de seus participantes é o seu modo de ser e de existir que reflete por todo o mundo. O texto que encerra esse trecho que escolhemos diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ordem de Jesus em Atos, capítulo 1, verso 8, aponta para a abrangência do aspecto missional da vida de seus seguidores. Qual é a esfera de influência da nossa fé? Segundo Jesus, ela é multicêntrica, ela parte da gente mesmo, do nosso testemunho, da nossa vida e alcança o mundo todo. Você, meu irmão, minha irmã, é uma luz existente no mundo. Por incrível que pareça, aquilo que você faz como cristão, a maneira como você conduz a sua vida, reflete na vida de todo o mundo. Você mudar um ato hoje, mudar um costume hoje, pode desencadear um processo de mudança no mundo inteiro. Por isso que eu queria fazer aqui uma análise sobre as características de uma vida missional a partir das ideias de Atos 1:8. Em primeiro lugar, a vida missional é comprometida com a comunidade local.
Você não vai ter uma vida cristã fora da sua comunidade. A sua comunidade é a sua Jerusalém. Você precisa ser uma testemunha aí na sua Jerusalém. A nossa Jerusalém, a minha Jerusalém, é a Igreja Batista da Orla Oceânica, na nossa comunidade ali em Icaraí. É ali que eu preciso ser uma boa testemunha. É ali que eu preciso começar. Em segundo lugar, a vida missional, o meu compromisso com o reino de Deus é comprometido com as pessoas que estão no meu entorno, na minha periferia. Não na periferia geográfica da cidade, mas no meu entorno, por onde eu vou levando a mensagem do Evangelho. Essa é a minha Judéia, as pessoas que estão em volta de mim. Quem é a minha Judéia? Meus amigos, meus colegas de trabalho, minha família, é onde eu estou inserido, onde as pessoas me observam, onde as pessoas que passam veem como eu me comporto. Em terceiro lugar, a vida missional é uma vida comprometida com os mais frágeis da comunidade, que é a nossa Samaria. Samaria era aquela região que era excluída. Então, a minha área de atuação, a minha esfera de atuação alcança também aqueles excluídos que estão à minha volta. A minha Samaria são os moradores de rua, são aqueles desprezados, são os marginalizados, são os pobres, são os excluídos da minha sociedade, que eu não alcanço facilmente sem abrir mão de alguns preconceitos da minha parte. São as vítimas da sociedade em que eu vivo. E em quarto lugar, o compromisso com o mundo em que vivemos de um modo geral, que se refere aos confins da terra. Então eu começo na minha Jerusalém, vou para a minha Judéia, que é o meu entorno, alcanço a minha Samaria, que são aqueles que são excluídos, e com isso eu expando a esfera de influência do reino de Deus no mundo todo. É no mundo em que eu preciso viver a minha fé. Bom, gente, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos aplicar essas lições na nossa vida, essas lições tão importantes que aprendemos aqui. Acho que a palavra que ficou marcada na nossa aula de hoje é a palavra testemunha. A palavra testemunha é derivada da mesma raiz em grego da palavra mártir. Isso lembra o sentido de compromisso missional, que é investir a própria vida na missão que foi confiada a nós. Há um texto do apóstolo Paulo que me chama sobre o meu testemunho. Filipenses, capítulo 2, verso 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que nós possamos aplicar esses ensinos na nossa própria vida. Quero convidar você a fazer uma oração neste momento. Feche seus olhos, fale com Deus junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por este início de estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Aplica essas lições na nossa vida, Senhor, para que possamos ser seus discípulos autênticos no mundo em que vivemos, que possamos alcançar a nossa pequena Jerusalém, que possamos exercer nossa influência na nossa pequena Judéia, que possamos alcançar também aqueles que estão na nossa pequena Samaria e também, ó Deus, exercer a nossa influência no mundo, como pessoas que agem no mundo através da nossa vida cotidiana. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Quero agradecer a sua companhia aqui com a gente. É sempre um prazer estar com vocês.
Só para a orientação dos nossos irmãos da igreja, já coloquei lá no nosso grupo. Hoje nós não teremos condições de reunirmos presencialmente. Peço a compreensão de todos e todas mais uma vez, para que mais um domingo a gente possa fazer a nossa reunião virtual. Convido você a estar conosco logo mais, ouvindo a palavra de Deus através do meu canal no YouTube. Deus o abençoe, um domingo de paz e de alegria na presença de Deus.